Nós temos, desde domingo passado, olhado para o Salmo 23, já vimos a segunda parte do Salmo, em que o salmista ele muda a metáfora, a analogia. Na primeira parte, do versículo 1 ao 4, ele se vê como sendo uma ovelha cuidada pelo Senhor, sendo seu pastor, e depois ele muda essa linguagem, falando a respeito de um anfitrião que o convida a se assentar à mesa, numa expressão de honra. Depois que ele passa pelo vale da sombra da morte, confiando no Senhor, agora o Senhor o recebe numa mesa. E nessa mesa ele tem a sua cabeça ungida com óleo e o seu cálice vai transbordar. Vimos que essa expressão é uma expressão de alguém que está sendo recepcionado por alguém muito importante, e esse alguém muito importante, que no caso é o próprio Deus, está dizendo: Davi, eu estou honrando a tua vida. Davi, que coisa boa ter você nessa mesa. E hoje nós vamos ter a mesa do anfitrião que se fez gente como a gente. Nós temos o anfitrião expresso no Salmo 23, que é o Senhor, mas agora esse anfitrião se faz carne, se faz humano, se faz gente na pessoa de Jesus. Não é apenas o Senhor a quem Davi ora, mas agora é o próprio Filho de Davi, Jesus, o Filho de Deus, que pode ser tocado, visto, cheirado, se fala, se ouve, se vê e é visto por Ele. E o texto que nós veremos em Lucas é a respeito de uma mesa, que ele se assenta com os discípulos e vai dizer assim: eu estava esperando ansiosamente por esse momento. Eu queria muito estar comendo com vocês essa mesa, porque essa mesa agora inaugura um novo tempo na história, inaugura um novo tempo na história de vocês. Mas antes de lermos esse texto de Lucas a respeito da mesa e do reino de Deus, eu queria fazer algumas considerações, para que quando a gente começasse a leitura, você entendesse melhor o que o texto quer dizer. O Evangelho de Lucas faz parte, juntamente com os outros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele faz parte daquilo que é chamado de evangelhos sinóticos. O que são os 3 evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que são chamados de sinóticos? Porque eles têm algumas histórias parecidas, o jeito que eles contam, o foco, as histórias, os milagres, são bem parecidos. Então é como se você colocasse os 3, um do lado do outro, você vê muita coisa igual. Diferente do Evangelho de João, ambos estão falando de Jesus, mas o Evangelho de João destoa um pouquinho, no sentido de contar a história de Jesus de uma outra maneira. Por que eu estou falando isso? Porque os 3 evangelhos, quando olham para os feitos de Jesus, chamam de milagre. Jesus andando sobre as águas, Jesus curando uma pessoa, Jesus multiplicando os pães. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é chamado de milagre. Já no Evangelho de João, não é chamado de milagre os mesmos feitos ou outros feitos que João conta, mas é chamado de sinais. João, quando conta um feito extraordinário de Jesus, chama de sinal porque aponta para a pessoa de Jesus. Mas os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, quando contam esses feitos de Jesus, chamam de milagre. E esses milagres falam a respeito de Jesus, mas evidencia o reino de Deus. O reino de Jesus, presta atenção na diferença. Porque esse reino de Deus tem a ver com o governo de Deus. É como se os 3 evangelistas estivessem dizendo: eu vou contar esse milagre que Jesus realizou, porque esse milagre tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o jeito de viver agora a partir de Jesus. Tem a ver com a nova sociedade que vai nascer em meio à sociedade romana. É um novo povo que vai agora viver em meio ao povo romano e o povo gentílico. É chamado de igreja, é chamado de comunidade, é chamado de assembleia. E esse povo vai agora refletir o que é o reino de Deus. Então, Lucas faz parte daquele que está apontando o reino de Deus. Por isso que o título da mensagem é A Mesa e o Reino de Deus. Mas cada evangelho tem a sua intenção específica. E Lucas trabalha com inversão de valores. Guarda isso, que a hora que a gente lê o texto, você vai falar: está fazendo mais sentido. O que seriam essas inversões de valores? Aquilo que era muito valorizado na época, Lucas vai dizer: não, para Deus o que você valoriza não tem o valor que você acha que tem. Então o Evangelho de Lucas, ao falar do reino de Deus, vai dizer: o reino de Deus que alcança os discípulos, é para que os discípulos agora expressem esse reino, invertendo os valores.
E a inversão dos valores é você olhar carinhosamente para os menos favorecidos, para os marginalizados, para os discriminados, para aqueles que ninguém quer ter perto, afinal de contas são pessoas problemáticas, para a gente que ninguém quer que faça parte do seu círculo mais próximo, afinal de contas, não tem muito o que se oferecer. É muito estranho quando a gente vê a igreja, por exemplo, falando que você tem que criar um círculo de relacionamento com pessoas que têm o que agregar a você. Quando a gente ouve esse tipo de fala, é exatamente o contrário do que Lucas vai dizer. E a prova é o próprio Jesus. Ele se agrega de pessoas que não tinham o que oferecer. Aliás, os discípulos de Jesus são pessoas que foram rejeitadas para serem escolhidas como discípulas. Olha que interessante, deixa eu te explicar isso aqui. Naquele tempo, um rabino era apresentado e conhecia uma criança que já estava ali na sua fase dos 12, você deve lembrar de Jesus no templo, né? Por fase dos 12, 13 anos. Agora, essa criança, esse adolescente, se o rabino olhasse e visse nessa criança, nessa pessoa, nesse menino, habilidades e capacidade para ser um talmudim, um discípulo, um aluno, o rabino o convidava, e a partir de agora ele vai ficar sob o rabinato daquele rabino. Só que quem era menosprezado, ou rejeitado, ou não escolhido, voltava para casa e ia aprender a profissão do pai. Ia trabalhar. Ou seja, eu não fui escolhido para fazer parte de nenhuma escola rabínica, nenhum rabino me escolheu, eu não falo bem, eu não tenho bons estudos, eu não conheço tão bem a Torá, eu não venho de uma família proeminente, eu não tenho um sobrenome interessante, então eu não fui escolhido, eu volto para a casa do meu pai, dos meus pais, e vou aprender uma profissão e viver a vida. Então, todos os que Jesus escolhe têm as suas profissões. Você lembra disso? Cada um tem a sua profissão, ou seja, são pessoas que foram rejeitadas, não foram escolhidas. Então, perceba que o evangelho, ele é uma inversão de valores. E Lucas vai focar alguns públicos. O primeiro deles, as mulheres. As mulheres que eram menosprezadas, desprezadas, rejeitadas, mal vistas, malquistas. No evangelho de Lucas, nós já temos logo de início, por exemplo, o cântico de Maria. Nós temos Isabel e Maria com o ventre estremecendo com as crianças, Jesus e João Batista, cheias do Espírito Santo. Inclusive o evangelho de Lucas vai dizer que uma mulher empoderada, essa palavra está sendo muito usada, né? Empoderamento feminino, empoderamento de homens, de mulheres. Essa palavra é mais antiga do que andar para trás. E essa palavra empoderamento, à luz de Lucas, é uma mulher cheia do Espírito Santo. O que é uma mulher empoderada? É uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa mulher é porreta. Essa mulher é empoderada. Essa mulher faz e acontece. Cheia do Espírito Santo. E às vezes a vida cheia do Espírito Santo é uma vida vivida dentro de casa, nos seus afazeres domésticos, dentro do lar. Ou às vezes é profissional, é no ambiente de trabalho. Mas o que marca uma mulher empoderada é uma mulher cheia do Espírito Santo. Então Lucas vai se voltar ao grupo das mulheres. Vai inverter as crianças, os pobres e os gentios. São os 4 principais grupos que Lucas vai falar. Mulheres, as crianças, os pobres e os gentios. Os gentios são aqueles que não eram judeus. Então ele tem um olhar muito especial para esses grupos. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é ir ao encontro daqueles que não têm os benefícios que a maioria tem e você querer fazer por aqueles que ninguém quer fazer nada por eles, algo que proporcione vida, que proporcione qualidade, que expresse o reino de Deus. E nós deveríamos nos perguntar: quem são os grupos menos favorecidos entre nós? Quem são as pessoas entre nós que precisam de um olhar atento? Como a Aline compartilhou no início, compartilhou sua própria história. Será que as pessoas entre nós que têm passado por contextos de enfermidades psicossomáticas não precisam de um olhar mais atento da nossa parte? Às vezes a gente simplesmente marginaliza, dizendo que é frescura, que é falta de fé, que é o diabo, que é não sei o quê. E de repente o evangelho de Lucas é como se falasse assim: o reino de Deus é para fazer você olhar para essas pessoas que estão vivendo momentos delicados e fazer por elas o que elas não têm condições de fazer por elas mesmas. Então, antes da gente ler o texto, nós precisamos entender isso. O que é esse reino? E os discípulos chamados a viverem esse reino. Só que existe uma inversão importante, e agora a gente já chega aqui no momento da mesa.
Nós temos na história a centralização da manifestação de Deus no templo. O templo é o lugar mais glorioso que tem, dentro daquela cultura, naquele tempo. Você quer ter um encontro com Deus? É em Jerusalém, no templo. Só que Lucas, juntamente com o livro de Atos, o Evangelho de Lucas é o primeiro livro que Lucas escreveu. O livro de Atos é o segundo livro que Lucas escreveu. Atos, a gente vê os desdobramentos do que aconteceu em Lucas. E qual que é a inversão que ele faz a respeito do templo? É como se ele dissesse: o templo é importante, mas tem um detalhe. O templo agora perde o protagonismo. O templo vai se tornar coadjuvante. O que significa isso? Até então, o lugar da glória é o templo. Aí Lucas vai falar: não. Existe uma nova realidade. O templo agora se torna um coadjuvante. O protagonismo passa para as casas e para as mesas. Por isso que a gente começa a ler no Evangelho de Lucas e no livro de Atos a ênfase nas casas. O que acontece nas casas, na mesa, o partir do pão, as orações, o cuidado mútuo. E aqui agora eu faço um adendo ou uma observação para a nossa igreja, aqui em Cerquilha, a igreja, vocês, a igreja presbiteriana, não estou falando de outras. Se por um lado, Lucas vai dizer: pare de idolatrar ou pare de centralizar a tua fé unicamente no templo e entenda a extensão da casa, da mesa, nós vivemos um 2024 um tanto preocupante, em que muitos entre nós, por entender a descentralização do templo, acabaram menosprezando o encontro e o tempo no templo. Ou seja, nós tivemos um 2024, principalmente no segundo semestre, de uma ausência assustadora de pessoas. Eu até mandei um áudio falando nos grupos a importância da ceia. Hoje nós temos pessoas que, se tomar ceia ou não tomar, pouco importa. Afinal de contas, para elas é um pedacinho de pão, é tomar um suquinho, e não entendem a preciosidade do que nós vamos fazer essa noite. A preciosidade do que você está num domingo à noite igual você está aqui. Mas o ano passado a gente ficou um tanto assustado de perceber a grande ausência de gente que poderia estar e não estavam. Então eu trago aqui um outro contraponto. Se eu vou falar hoje para vocês da importância da casa e da mesa, não menospreze a importância de se encontrar num domingo à noite, igual nós estamos fazendo aqui. Coloca isso na tua agenda, meu irmão. Coloca isso na tua agenda, minha irmã. Coloca no teu calendário, domingo à noite. É um tempo sacralizado. É um tempo em que eu vou me encontrar com os meus irmãos, as minhas irmãs. É um tempo em que, olha, eu vou falar para a visita: fulano, eu amo a tua visita, mas saiba que a partir de tal horário eu preciso me programar para poder estar à noite no encontro de celebração. Se você quiser ir junto, vai ser muito bom. Nós não somos radicais. Nós não ficamos medindo a espiritualidade de ninguém pela frequência em templo. Você sabe, eu não sou assim, o conselho não é assim, essa igreja não é assim, de ficar cobrando a tua presença, de ficar ligando. E aí, irmão, você não é crente mais? Não, a gente não é assim. Às vezes não vai dar para você vir, está tudo bem. Mas quando a gente simplesmente troca o privilégio de estarmos juntos por qualquer outra coisa, tem algo errado na nossa fé. Fecho esse adendo e volto para o que Lucas está fazendo. Lucas está dizendo: presta atenção agora no novo tempo, nessa nova expressão da espiritualidade, da fé, que tem a ver com as casas e tem a ver com a mesa. Então a mesa é uma expressão da comunidade do reino de Deus. Agora a gente vai ler o texto de Lucas, que se encontra no capítulo 22, versículo 19 em diante. Você pode acompanhar na projeção, ou pode acompanhar no seu aplicativo, ou pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Lembre-se, Jesus está sentado com quem na mesa? Com os discípulos. Então ele está falando
Vós, vocês. Isso agora se aplica a nós, se estende a nós. Entenda uma coisa, dá uma pausinha aqui na leitura. Quando nós falamos sobre casa e mesa, nós percebemos que, não tendo mais a centralização no Templo de Jerusalém, essas comunidades vão se replicando ao redor do mundo. Nós temos mesas acontecendo na Galácia. Nós temos mesas, lugares que os discípulos se encontram na Ásia Menor, na cidade de Laodiceia, de Colossos, de Herápolis. Nós temos em todas as cidades mesas. E às vezes dentro de uma mesma cidade, nós temos várias mesas, locais de encontro. Então interprete a nossa igreja presbiteriana na cidade de Serquilho, vocês aqui, como sendo uma dessas mesas. E os nossos irmãos afora, as outras igrejas, sendo outras mesas. Então nós vamos falar da nossa mesa. Como que nós temos que olhar para a nossa mesa dentro da nossa comunidade. Todos nós somos um único povo espiritualmente falando. Mas na prática da militância da vida, cada povo está localizado numa parte. Ou o povo está localizado numa parte. Nós estamos aqui, ok? Então vamos voltar. Versículo 21. Depois de ele falar disso, ele vai falar: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Temos discípulos, e entre os discípulos nós temos um que é chamado de traidor. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Ou seja, o Pai tem um plano e esse plano não vai ser frustrado. O que o Pai preparou para o Filho do Homem, o que o Pai preparou para Jesus, o que o Pai preparou para mim, Jesus falando aos discípulos, isso vai acontecer. Ninguém consegue barrar o plano de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aí é um paradoxo. Deus vai fazer com que o plano dele aconteça na história. Mas ai daqueles que se tornam, dentro dessa história, esses instrumentos de traição, esses instrumentos de maldade. Está percebendo as duas coisas caminhando juntas? Depois a gente vai degustar isso aí. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Ou seja, hoje nós sabemos que é Judas. A gente sabe que é Judas porque a gente já leu a história inteira. Mas enquanto a história está acontecendo, eles não sabem quem é o traidor. Quando a gente pensa a respeito de Judas, talvez a gente imagina um rosto de alguém mau, alguém que você bate e fala assim: ih, bandidão, esse aí está na cara, é o traidor. Mas quando Jesus faz esse comentário, eles começam a comentar entre eles: quem será que é o traidor entre nós? Ou seja, se nós temos alguém que talvez estava sob qualquer suspeita, era o próprio Judas. Porque Judas tinha a função mais importante daquela comunidade, aquele povo, aquele mini povo, aqueles discípulos, que era o tesoureiro. Eles cuidavam da tesouraria, ou Judas cuidava da tesouraria. Então eles não sabem quem é o traidor. Vamos continuar. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Jesus agora vai pegar o exemplo do mundo. Ou seja, os reis são os poderosos, eles dominam, eles mandam, são chamados de benfeitores, mas tudo está para eles são servidos. Aí ele vai dizer: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Lembra que eu falei que Lucas trabalha com inversões? Ou seja, no mundo, o maior é quem manda, o maior é quem governa, o maior é quem está à frente, o maior é quem tem pessoas o servindo. Mas aí Lucas vai dizer: não, o evangelho inverte isso. O maior é quem serve. O maior é quem pode até ser servido, mas escolhe servir. O maior é aquele que não quer dominar. Ele não quer dominar pessoas. E aí ele vai se colocar como exemplo. Versículo 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa, o convidado, ou quem serve? Ou seja, o escravo que vem e lava os pés de quem está sentado à mesa. Naquela tradição, naquela cultura.
Ou o garçom que vem e coloca a mesa? Quem é maior? O garçom ou quem está ali sentado comendo? Aí vai dizer, porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Perceba que Jesus está invertendo. Eu estou na mesa com vocês. Quem é o mais importante da mesa? Sou eu. Mas mesmo eu sendo o mais importante da mesa, eu estou servindo vocês. Então Jesus coloca como esse exemplo. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha que interessante. Apesar de termos um traidor na mesa, apesar das tentações, das perseguições, das dificuldades, vocês permanecem comigo na mesa. Vocês não abrem mão dessa mesa. Vocês não abrem mão da comunidade. Aí ele vai dizer, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Aqui o negócio fica agora bem tenso. Sabe o reino que o pai me confiou? Eu estou confiando a vocês. O reino pelo qual os meus milagres apontam, então, esse reino está entregue a vocês. Vocês vão dar continuidade nesse reino. Vocês são expressão desse reino. E aí ele finaliza dizendo, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Só esse versículo aqui a gente fica um tempão falando das possibilidades. Mas em suma, Jesus está dizendo o seguinte, sempre que vocês comerem dessa mesa comigo, vocês estão anunciando uma realidade de uma mesa futura, e saiba que vocês terão uma grande responsabilidade de julgar. Então saibam como fazer isso. Não sejam como os juízes do mundo, não sejam como os reis do mundo. Vocês vão ser de forma distinta dos demais. Dito tudo isso, o que eu queria trazer para a gente pensar aqui tem a ver com a mesa que nós celebramos uma vez por mês. A nossa comunidade, assim como outras igrejas, outras comunidades celebram as suas mesas. Nessa mesa que nós acabamos de ler, que Lucas diz, nós temos 12 discípulos. E cada um tem o seu jeito de ser. Nós temos Pedro. Pedro é aquele impulsivo. Pedro, ele fala para depois pensar no que falou. Você conhece gente assim? Ele fala e depois fala, o que eu falei? Pedro é aquele que tem declarações lindas, mas também fala coisas que não tem nada a ver. Pedro é aquele grande líder que no primeiro momento as pessoas ficam fascinadas e querem segui-lo. Mas é o mesmo homem que faz com que outros o sigam à distância de Jesus. Diz o texto que ele leva o pessoal para pescar depois da ressurreição, não quer mais saber da caminhada. Pedro é alguém que tem as suas qualidades, mas também tem as suas limitações e tem os seus defeitos. Nós temos os filhos de Zebedeu, que chega diante de um povo que não quer reconhecer a graça de Deus, e eles falam o quê? Jesus, vamos orar para que o Pai mande fogo e queime todo mundo? Impetuosos. É gente brava, gente que quer às vezes resolver a situação uma vez só. Vamos dar uma pancada para resolver esse negócio e vamos que vamos. Nós temos um Tomé que não é tão convicto das coisas. Um Tomé que é um pouco cético. Ele acha que não é bem assim, essa história que Jesus ressuscitou em carne. Como assim Jesus ressuscitou em carne? Não. Se eu não tocar do lado, nas mãos, nas chagas, eu não vou acreditar. Mas é o mesmo Tomé que no Evangelho de João, no capítulo 11, está trazendo o povo rumo à ressurreição de Lázaro. Nós temos a Filipe, que é um pouco irônico. Na sua ironia, Jesus fala, alimenta essa multidão. Fala, nem com 200 denários a gente consegue alimentar essa multidão, Jesus. Nós temos discípulos que a gente nem vê, mas estão à mesa. Eles não chamam atenção, mas estão ali. E nós temos também Judas, o traidor. Aquele que na primeira oportunidade, ou na oportunidade crucial, ele sai da mesa para poder ter os seus benefícios, financeiramente falando, no lugar do próprio Jesus, entregando Jesus. O que eu quero dizer é que essa mesa do reino de Deus que Lucas está dizendo, tem gente variada, gente diversa, cada um com sua história, cada um com seu passado. Nós temos Simão, o Zelote. E se você não sabe, Zelote era uma classe radical do judaísmo
que dizia: quer saber de uma coisa? Só tem um jeito da gente resolver esse problema com Roma. Vamos partir para cima, vamos pegar a espada e vamos estrangular esse povo. E de repente ele está ali. Nós temos um Mateus que era um cobrador de impostos, como se fosse um político corrupto. Olha que mesa de gente estranha. Às vezes a gente olha para os discípulos, para os apóstolos, e imaginam sendo o exemplo do que fazer. Mas nos evangelhos, os apóstolos, os discípulos, é exatamente o contrário. São aqueles que estão num processo de aprendizado e só dão bola fora. Mas são esses a quem o texto diz: a vocês eu confio o meu reino. Apesar das suas limitações, das suas fragilidades, dos seus defeitos. Apesar de quem você é. Mas permaneça. Permaneça nessa comunhão. Permaneça nessa relação. Não desista do que eu vou fazer na sua história. Só isso. Daquela mesa, Judas é aquele que diz: eu não quero mais saber dessa relação com Jesus, e eu não quero mais ter relação com esses que estão à mesa. Quando a gente vê Judas, por exemplo, repreendendo aquela mulher que pega aquele perfume caríssimo e joga nos pés de Jesus, joga na cabeça de Jesus, ele vai dizer assim: para com isso, esse pessoal não entende de matemática, não entende do que é provisão, não entende o que é economia. Mas é alguém que olha e fala assim: não quero mais caminhar com esse povo, não quero mais caminhar com essa gente diferente. E aqui, presta atenção, eu quero falar para você o que eu não estou dizendo. Eu não estou aqui criando uma mensagem para dizer para você não sair da igreja, não é isso. Existem até trocas de igreja que são saudáveis para a vida das pessoas. De repente, para ser saudável para a tua vida, você tem que sair dessa igreja. De repente, para ser saudável para a vida de outras pessoas, tem que sair das outras igrejas. Então não é isso que eu estou dizendo. Porque você tem que se perguntar: o que te faz estar aqui? Por que você está nessa igreja? Por que você está nessa mesa? Lembra que eu falei que a mesa representa uma comunidade local? Se estar aqui não é por causa daquele que está à mesa, que é Jesus, e ao mesmo tempo, apesar daqueles que estão, você está no lugar errado. Não vale a pena você ficar aqui. Não vale a pena você perder tempo aqui. Mais cedo ou mais tarde você se vende. Mais cedo ou mais tarde você se trai. Mas como eu não estou falando para outras comunidades, estou falando para a nossa, essa mensagem não tem a ver com fique na igreja Presbiteriana de Serquilho. Não é isso. Eu estou falando sobre a sua relação com Jesus. E a sua relação com gente que pode se tornar motivos de você não querer mais permanecer. A pessoa que está ao seu lado, sua frente, atrás, é gente problemática, igual você é problemático. E todos nós somos problemáticos. Todos nós temos qualidades. E todos nós temos defeitos. E é assim, é desse jeito. E o reino de Deus é essa expressão. E são a esses que Jesus parte o pão e diz: comam, vocês pertencem à nova aliança. Às vezes a gente acha que quem pertence à nova aliança é a pessoa perfeita. É a pessoa 100% zerada nos seus defeitos. Não. Mas essa aliança que Jesus está anunciando é para o Pedro, é para todos aqueles que ali estão. Mas Judas abandona a relação. Judas abandona a mesa. Judas está mais interessado em ter dinheiro no bolso do que viver em comunhão. Quantas pessoas que talvez não estão aqui, não porque estão em outro lugar, mas não estão aqui porque estão valorizando muito mais a sua estrutura financeira, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, e consequentemente abandonaram o privilégio da caminhada comunitária, o ser igreja. Mas da mesma forma, existe uma coisa ainda pior. Judas é aquele que sai da mesa. Mas é possível a própria mesa tirar, não Judas, mas Jesus. É possível ter uma mesa em nome de Jesus. É possível ter uma comunidade que clama o nome de Jesus, que fala de Jesus, e Jesus não está mais assentado à mesa. Então formula isso na tua mente. Jesus está à mesa com os discípulos. Gente diferente. Gente com seus problemas. Mas Jesus escolheu amá-los. Jesus os convidou. E Jesus não vai desistir de cada um deles. Mas Judas desistiu de si e abandona a mesa. Mas é possível a mesa
tirar Jesus. É possível sermos uma igreja sem Jesus. Vou mostrar 2 versículos para encerrar a mensagem. Olha Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. É Jesus falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que o texto está dizendo? A igreja de Laodiceia. Alguém está batendo a porta dizendo, eu quero entrar. Se alguém está batendo a porta dizendo, eu quero entrar, é porque está do lado de fora. E quem está do lado de fora é o próprio Jesus. E naquele contexto é como se Jesus estivesse dizendo, vocês é uma igreja, ou vocês são uma igreja maravilhosa, vocês compõem essa igreja linda, só que eu estou do lado de fora. Vocês me colocaram do lado de fora. Mas eu estou aqui, insistindo, batendo, querendo participar, sentar na mesa com vocês. Vocês estão com uma mesa, mas eu não estou assentado nessa mesa. E por que Jesus vai dizer isso? Olha o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando é que nós colocamos Jesus para fora da mesa? Quando é que nós colocamos Jesus para fora da igreja? Quando nós olhamos para a nossa vida e dizemos assim, a nossa vida está tão maravilhosa, está tudo tão bom, nós já somos ricos, já temos estabilidade financeira, para que nós precisamos de Deus, sendo que nós já temos o que nós temos? A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, aquela igreja era uma igreja muito rica, era uma igreja formada por bancários daquele tempo. A cidade de Laodiceia, se a gente ler todo o texto, eu não vou ler por causa do tempo, mas lá fala que eles produziam os linhos, as roupas mais caras, finíssimas da época. Produziam o colírio mais famoso que se tinha. E também era uma cidade bancária, com muito ouro, com muita prata. Então a igreja, a comunidade era luxuosa. E de repente, Jesus diz, é tudo muito bonito, mas eu estou do lado de fora. E quando é que você coloca Jesus do lado de fora? Quando o tema e o teu lema, e o lema da comunidade, se torna ser rica, abastada, sem precisar de coisa alguma, tendo todos os recursos possíveis. Quando nós nos tornamos uma igreja cujo nosso lema, o nosso dilema, a nossa busca, o sinal da bênção de Deus é o que se pode possuir financeiramente falando, Jesus ficou do lado de fora. Ah, pastor, você é contra uma vida financeira bem estabilizada? Não, eu quero que você tenha, que nós sejamos uma comunidade que tenha a sua estabilidade, tanto como comunidade e você na tua individualidade. Mas a partir do momento que nós nos tornamos como lema e dilema tais realidades, a gente colocou Jesus do lado de fora. Eu encerro essa mensagem dizendo que essa mesa, a mesa do reino de Deus, é uma mesa de gente como a gente. Gente com as suas qualidades e defeitos. Mas gente como a gente foi confiado o reino. E quando é que nós vivemos esse reino? Quando nós nos voltamos aos menos favorecidos. A começar entre nós. Quem são os menos favorecidos entre nós? Quem são aqueles que estão precisando de ajuda e a gente não está percebendo? Quem são aqueles que talvez estão gritando na sua dor pessoal? Talvez do seu diagnóstico, do seu prognóstico, do seu contexto financeiro, social, relacional. Quem são aqueles que nós precisamos olhar um pouco mais atentamente e dizer, como que eu posso te servir? Porque o reino de Deus não tem a ver com você vir aqui e ser servido por Deus. Mas o reino de Deus tem a ver com você vir aqui e se perguntar, como que eu posso servir pessoas? E não apenas aqui, mas é a ideia de que o reino, ele agora descentraliza o templo e permeia as casas. Como que você pode lá na sua casa servir? Servir as pessoas que estão lá, as pessoas com quem você convive. Como que você pode servir as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, que fazem parte do seu círculo de relacionamento? Como que você pode se tornar uma pessoa, entre aspas, útil às pessoas que estão próximas a você? Ou você vai sempre permanecer sendo um grande sanguessuga? Provérbios diz, a sanguessuga teve 2 filhas, dá.
Ou seja, é sempre a pessoa que está tirando o sangue da outra, sendo um parasita. Eu sempre só estou com você, eu só quero ter contato com você à medida do que eu posso tirar de você e ter de você. Eu nunca me pergunto o que eu posso estender a você e dar a você. Vamos orar? A mesa e o reino de Deus. Você não pode estar na mesa diferente das duas razões, de Jesus e das pessoas. Mesmo essas pessoas sendo diferentes, porque você é diferente. Mesmo essas pessoas sendo imperfeitas, você é imperfeito. Mas é nessa relação que a gente se serve, que a gente se cuida, que a gente se ama, que a gente se preocupa, que a gente liga para o outro, que a gente deseja se colocar no lugar do outro. Faça a sua oração dizendo: Senhor, eu quero permanecer assentado à mesa, não julgando os demais que estão à mesa, não querendo disputar quem é o melhor na mesa, quem é o maior na mesa, mas eu quero servir, eu quero ser útil às pessoas com quem eu tenho contato, Senhor. Faz a sua oração. Fala: Senhor, eu quero viver esse reino. Eu quero expressar esse reino às pessoas que precisam. Dá-me a tua graça para que eu possa, nessa nova aliança, quando eu comer do pão e tomar do cálice, que eu me alimente de quem o Senhor é, para assim expressar o teu reino em mim, através de mim. Senhor amado, é tão bom ver que o teu reino revolucionou e revoluciona a história. É tão bom saber que o Senhor nos chamou à simplicidade do assentar à mesa, que o lugar da revelação não está restrito ao templo, muito menos a um templo a ser reconstruído em Jerusalém, muito menos ao templo que sempre esteve na história por lá. Apesar de ter sido destruído, dá-nos, ó Deus, a clareza de que a verdadeira fé, ela permeia além do templo. Ela permeia as nossas casas, as nossas mesas, quando a gente para olhar para o olho um do outro, para o rosto um do outro. Dá-nos, ó Deus, essa clareza de que essa é a realidade do reino. E ajuda-nos a viver esse reino. Em nome de Jesus, amém.